O brasileiro Bruno Silva, o blindado, enfrentou o ex-campeão Chris Weidman em uma luta bem polêmica e por esse motivo eu estou fazendo um vídeo exclusivo só para falar dessa luta. Eu já postei um vídeo aqui falando do card inteiro, de todas as lutas. Se você não assistiu ainda, no final desse vídeo vai aparecer. Você pode assistir esse vídeo aqui até o final. Então, vamos lá falar dessa luta. Bom, o que aconteceu? O Chris Weidman está numa má fase e um baita azarão para essa luta. No vídeo de pré-evento eu dei minha opinião, dizendo que eu achava que o Weidman tinha uma boa chance até de vencer ali, ainda mais numa decisão, por conta do estilo dele na luta agarrada, né? A má fase faria ele lutar de forma conservadora. Enfim, quem viu o vídeo de pré-evento viu a minha opinião. No primeiro round aconteceu exatamente o que eu falei, né? O Weidman fez um round chato, ele manteve a distância e tal, e aí quando teve a oportunidade, grudou na grade, travou o blindado não conseguiu se soltar e o Weidman fez o básico para a luta não ser interrompida pelo árbitro e ele mandar eles irem para o centro do octógono. O Weidman travou, dava uma joelhada outra e tal, fazia uma movimentação outra e cozinhou, né? Cozinhou, garantiu ali o round, o blindado não conseguiu realmente sair daquele jogo, né? Beleza, indo para o segundo round, o que acontece, né? A gente teve mais ou menos a mesma coisa na questão da trocação, né? O Weidman chutando de vez em quando, tentando ficar com o braço esticado, né? Ele tava com o Thompson, né? O Stephen Thompson no corner dele, então tava mais num estilo guarda mais baixa, né? Meio karatê bem mais ou menos assim, né? E tava ali, né? Tentando manter a distância para evitar as mãos duras, né? Do blindado, só que ali com 2 minutos e 36, 2 minutos e 35 mais ou menos do segundo round, o blindado vai para cima para soltar as mãos, né? E o Weidman, com essa guarda, com esse braço esticado, acaba sem querer, foi sem querer, né, gente? Não dá pra falar que foi de propósito. Sem querer, querendo, tudo bem que os dedos da forma que tava ali, ele sabia que tinha a possibilidade de acontecer. Mas, enfim, acidente, né? Pegou ali um dedo no olho, bem feio, né? O blindado acabou sentindo, precisou ali realmente passar um paninho ali, né? Pra dar uma melhorada na situação, mas conseguiu voltar para a luta, né? Beleza. O árbitro, né, deu uma advertência ali, né, pro Weidman, falou para ele ficar esperto e tal, beleza. Aí a luta continua, né? O segundo round ali termina, né? Rola mais ou menos como tava já a trocação, aí teve um momento mais caloroso ali, né, no final do round, o Weidman toma um golpe duro e fica com um inchaço grande ali, mas ele dá uma blitz forte no final do round e o blindado tá ali na grade, meio que fica sem reação e no final ele dá uma reaçãozinha, mas terminou forte ali o round, o Weidman, né? E aí a gente vai pro terceiro round, né? O terceiro round, o que acontece? Logo no comecinho, ali com 4 minutos e 28 faltando para acabar a luta, o Chris Weidman e o blindado, os dois vão atacar ao mesmo tempo e os dois acertam o adversário no olho. Muita gente tá falando que foi só o Weidman que acertou e tal, não sei o quê. Na transmissão brasileira eu achei bizarro, porque ninguém percebeu, ninguém ouviu o que o árbitro falou. Aliás, eu fui ver na internet, cara, eu não vi uma pessoa que viu isso. Eu falei, cara, será que eu tô ouvindo coisa? Né? Até peguei a luta pra ouvir de novo. Na hora que acontece, no terceiro round, a dedada no olho, os dois se acertam. E na transmissão gringa, inclusive na própria transmissão brasileira, no replay das imagens, eles mostram que o blindado acertou o olho do Weidman também. Então, o que aconteceu? Eles se acertam, né? Inclusive o Weidman até aponta pro olho dele na hora, né? Mostrando que ele tomou também a dedada no olho. Inclusive, eu vou colocar pra vocês da forma que dá, né? O blindado acerta antes o olho do Weidman, né? Ele joga a mão direita e pega só meio que o dedão ali e pega no olho do Weidman. E o Weidman, que tá com o braço esticado pra manter a distância, na hora que ele toma o golpe no rosto, né? Ele tá com o braço esticado e o blindado vindo com a cabeça acaba acertando o olho também, né? Então, os dois se acertam. E aí, a luta é interrompida, né? E o árbitro, o blindado reclama pro árbitro e o árbitro fala, não, você também deu uma dedada no olho dele, vocês dois se acertaram. E por conta disso, ele não tira ponto do Weidman. E isso é essencial você ouvir e saber disso para não criticar da forma que criticaram. Porque na transmissão brasileira ninguém percebeu e o Carlão Barreto ainda falou, porque é 2 pesos e 2 medidas, porque na luta do Herbert ele acertou 2 golpes baixos e tirou ponto, e não sei o que, papapá. Mas, gente, presta atenção na luta, presta atenção no que o árbitro tá falando. O árbitro falou pro blindado, mais uma vez, você acertou o olho dele e ele acertou o seu olho. Os dois foi sem intenção e
é isso, aconteceu, acidente, por conta disso não vou tirar ponto. Ele deu a justificativa dele ali, porque os dois se acertaram e foi sem intenção, acontece. Então por isso que não tirou ponto. Se o blindado não tivesse acertado o olho do Weidman, né, e o Weidman acertado de novo o olho dele, mesmo que fosse sem intenção, ia ser a mesma coisa da luta do Herbert. Aí ele ia chegar e ia tirar o ponto. Mas ele foi claro, ele não vai fazer nada, por quê? Porque o blindado acertou o olho do Weidman também no momento, os dois se acertaram, tá? Então tem que ficar claro aqui, por isso que eu tô repetindo, presta atenção, ouve o que o árbitro falou, né? A galera tá com um monte de pedra, a transmissão brasileira simplesmente não pegou e deixou rolar, e na hora que eu tava assistindo eu falei, caraca, não é possível, ninguém vai ouvir o que o cara tá falando, mas enfim, né? Então teve esse momento aí, não tô dizendo que isso justifica o final da luta, calma, assiste o vídeo até o final, eu não terminei de falar ainda. Então, o que acontece? A luta continua, né? Depois desse fatídico, essa dedada no olho dupla, né? Do blindado no Weidman e Weidman no blindado, a gente tem mais uma dedada dupla, que é quando, ali com 2 minutos e 50, mais ou menos, para acabar a luta, o blindado vai de novo para cima para dar uma blitz e o Weidman recua, né? Com o braço esticado ali, ele recua para contragolpear. Só que quando ele recua com esses braços esticados ali de novo, ele acaba acertando o olho esquerdo do blindado com uma mão, depois ele acerta o olho direito com a outra, e aí depois das duas dedadas no olho, sem intenção, mas acertou, ele acaba jogando ali um cruzado que acerta o blindado cai mais no chão pelo dedo no olho, né? Porque ele fez isso na outra dedada. Ele meio que cai no chão com a mão no rosto e tal. Só que aí, se o árbitro não interromper, é perigoso, né? E aconteceu isso, e aí a luta foi por água abaixo, né? Porque como ele toma uma dedada no olho, ele põe a mão e se joga no chão, e o árbitro não parou, o Weidman foi pra cima e deu um ground and pound nele, e aí o árbitro interrompeu por nocaute técnico. O anúncio do resultado, inclusive, foi esse, mas depois, né, ficou mostrando muito replay, os árbitros da comissão devem ter olhado, e aí eles reverteram para uma decisão unânime. E por que decisão unânime? Porque já estava no terceiro round, faltando menos de 3 minutos ali, né, 2 minutos e pouco para a luta terminar. Então, como foi um golpe sem intenção, a dedada no olho foi sem intenção na interpretação deles, o que aconteceu? O resultado da luta ia ser o seguinte, a luta acaba ali, porque já tinha acabado, né, e eles iam pegar as papeletas dos juízes e ver o que ia acontecer. E aí, a vitória foi para o Weidman, porque o Weidman tinha vencido na decisão de todos os 3 juízes, por isso foi uma decisão unânime, né? O primeiro e o segundo round e até o que estava acontecendo ali, né? Então, na opinião, né, dos juízes, o Weidman estava vencendo a luta. E para mim estava mesmo, né? Então foi o que aconteceu. Bom, então vamos falar do resultado final da luta. O que eu acho, né? Foi justo, né, ser uma decisão unânime e tal? Então, eu não acho muito justo, porque apesar de não ter sido intencional, essa dedada dupla do Weidman aí no final da luta, ela determinou ali a luta, o final da luta, né? Então, é meio injusto, né? Porque o blindado acabou indo pro chão e a luta foi interrompida e foi pra papeleta, porque ele não teve condição de continuar por conta da dedada no olho, né? Se não fosse a dedada ali, talvez a luta não tinha tido esse final precoce. Então, ele tinha 2 minutos e pouco ainda pra tentar virar a luta. Então, acho que acabou sendo injusto por isso, né? Ele, por um golpe do adversário, uma falta do adversário, foi privado de lutar os praticamente 3 minutos que tinha de luta. Então não importa que ele estava perdendo, ele tinha que ter a oportunidade de continuar lutando. Então o erro não foi dele. Então eu acho que deveria ser uma luta sem resultado. Não bastava tirar o nocaute e dar a decisão. Para mim, por conta das dedadas duplas ali nesse momento final, ter afetado o resultado porque o blindado vai pro chão e tal, e tirou os 3 minutos dele de luta, eu acho que é injusto. Não importa que ele estava perdendo, ele tinha 2 minutos e 50 ali para lutar ainda, né? Então o Weidman, ok, tava ganhando a luta? Tava, mas aí ele comete a falta e ele priva o blindado de lutar o resto da luta. Então eu não acho justo. Tá? Por mais que faça parte da regra, você pegar ali, foi um golpe sem intenção, então pega as papeletas e tal, eu entendo isso, né? Mas a gente tem que analisar o todo e ter bom senso. Então o blindado não pode, por erro do adversário, ser privado de lutar os 3 minutos que faltam. Mas é isso, tá? Então, espero que tenha ficado explicada a situação. Acho difícil eles reverterem, né? Eles já mudaram o resultado de nocaute para decisão. Acho difícil mudarem de decisão para no contest, tá? Mas o UFC poderia, pelo menos, dar uma revanche, né? Porque o próprio Weidman viu o que aconteceu ali. Ele falou na entrevista, né? Então, eu acho que o mínimo do mínimo é dar a revanche para o blindado. Já que privaram ele dos 3 minutos ali, dá mais 15 minutos para ele, dá mais 3 rounds aí, dá uma revanche, pelo menos para ele poder ter a oportunidade, né, de vencer a luta, né? E aí tomando cuidado com o dedo no olho.
tá? Então a luta foi realmente bastante polêmica, espero ter esclarecido aqui, né, o que aconteceu e tal, e esclarecido também a minha opinião. Como eu falei, eu não acho justo a forma como terminou, né? Eu entendo a regra de ter mudado o resultado, porém privou o blindado de ter a oportunidade de virar a luta. Então, não acho isso justo. Acho que deveria ter sido uma luta sem resultado. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Comentem aqui embaixo. Vocês acham que deveria ser nocaute técnico, como foi a primeira decisão? Vocês acham que o correto é a decisão unânime, como ficou? Ou vocês acham que o correto seria uma luta sem resultado, que é a minha opinião? Qual dos três você acha o melhor caminho aí que eles deveriam ter seguido? Comenta aqui embaixo nos comentários, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!